Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Marco Aurélio, do grupo de estudos Saint-Germain, e hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio do nosso trabalho tão especial que fala da questão dos pais imaturos, dos filhos que vêm daqueles pais que não conseguem uma criação com conexão emocional, dos pais emocionalmente maturos, os filhos adultos desses pais emocionalmente maturos. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar de um capítulo que, mais uma vez, eu não vou conseguir falar num encontro só. Alguns capítulos, quem tem acompanhado o trabalho, a gente tem dividido em duas partes, né? Hoje vai ter que ser isso, pessoal. O capítulo é riquíssimo, muita coisa para a gente falar, para a gente trocar. E eu optei, na hora de planejar, a gente optou aqui no GRESC, por dividir esse estudo em dois episódios para ficar mais completo e mais rico, sem deixar nada de lado, tá? Então, o título do capítulo hoje, ele é o seguinte: como filhos diferentes reagem aos pais emocionalmente maturos. Então, a gente vai mergulhar um pouquinho na ideia de como os filhos reagem a esses comportamentos, o que eles fazem, o que isso pode gerar como consequência. E o capítulo ele vai trabalhar com dois conceitos principais, tá? Que a gente vai mergulhar um pouquinho durante o nosso estudo de hoje. Que dois conceitos são esses? Ele fala que os filhos desses pais emocionalmente maturos reagem com dois grandes grupos. Grupo 1, fantasias de cura, são aqueles que criam ideias, fantasias, imaginações de que todos os seus sentimentos, sofrimentos, angústias serão resolvidos no futuro. E isso faz com que eles se apeguem nessa expectativa futura de que tudo vai melhorar, de que você vai achar um caminho, de que algo vai acontecer na sua vida. Eles vivem essa fantasia de uma cura que talvez seja muito imaginária e muito pouco palpável. O outro perfil é o que o livro chama de falso eu. São aqueles que saem da sua própria essência, começam a criar uma espécie de falso comportamento, falsa existência para si mesmo, e nesse falso eu, e tentam achar caminhos por vias muito variadas e complexas, como a gente vai ver, mas tentam achar os caminhos para poderem se conectar emocionalmente. Então, o capítulo falando desses dois pontos, eu acho que ele traz muita coisa. E eu confesso que me identifiquei com vários pontos. Imagino que quem esteja ouvindo aí também volta e meia se identifique, se perceba em algumas coisas. Eu vou começar trabalhando com vocês a parte das fantasias de cura. Qual é a ideia, pessoal? Muitas vezes, quando a gente é criança e a gente não tem essa conexão emocional, a gente tenta ser notado, a gente quer chamar atenção. O chamar atenção vem na ideia fantasiosa, muitas vezes, que ao chamar a atenção você se torna importante para alguém. Quem nunca lidou com uma situação dessa, né? Um bebê que de repente precisa de atenção e acaba chamando, querendo. Irmãos, um irmão está tendo atenção, o outro faz alguma situação, até uma besteira, para poder ter atenção para si. E aí, muitas vezes, dentro dessa ideia das fantasias de cura, de que você vai ser curado no futuro, elas começam a achar caminhos ali para tentar, de alguma forma, encontrar a felicidade. Essa felicidade que parece bem distante quando você não tem conexões emocionais. Sabe aquela ideia? O livro até cita isso. A pessoa pensa assim, poxa, se eu for famosa, quando eu for famoso, quando eu for famosa, minha vida vai ser melhor. Se eu for mais desprendido, mais comunicativo, mais atraente, a minha vida vai ser melhor. Eles projetam situações que vão curar os seus problemas.
É como se você tentasse imaginar um cenário no qual os seus problemas não existem, do qual sua solidão, as suas dificuldades não existem, e vivem em função daquilo. Vivem, por exemplo, como o caso do famoso, na hora que eu for famoso, minha vida vai mudar. Claro que quem é famoso, a vida muda, né? Mas se você tem uma questão particular, algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser desenvolvido, não me parece muito razoável achar que a fama exclusivamente vai resolver isso, né? E aí, quando a gente vai para a vida adulta, pessoal, o que que acontece muitas vezes? Essas pessoas que têm essas fantasias de cura vão buscar no relacionamento, desculpa, pessoal, vão buscar no relacionamento, nos relacionamentos, esse desejo de cura. Eu até anotei aqui, né? Vão buscar parceiros, parceiras que pensem sempre nas suas necessidades. Vão buscar. Gente, desculpa, que eu tô meio gripado, tá? Vão buscar amigos que não decepcionem nunca. Mas sabe qual é a verdade? Isso não existe. Você não vai conseguir achar uma pessoa que pense exclusivamente nas suas necessidades, até porque o relacionamento é uma troca. É um ceder eterno, é você ceder e o outro ceder, é um equilíbrio eterno. Você pode ter a melhor amizade do mundo, mas achar que essa amizade nunca vai te decepcionar de alguma forma, nunca vai ter um comportamento, talvez, que você se frustre com aquilo, é ilusório. São seres humanos, são pessoas. E às vezes essa frustração vem do seu próprio ego, da sua própria vaidade, muito mais do que da realidade. Então, não parece muito razoável essa expectativa também de que na vida adulta as pessoas vão resolver esses problemas. E aí, o livro conta um caso de uma mulher que achava que se ela agradasse o marido, se ela satisfizesse o marido em todos os sentidos, o marido ia amar e ia atender tudo que ela necessitava. E quando isso não acontecia, ela se dedicava, fazia de tudo para satisfazer o marido, as vontades que ele tinha, as características que ele buscava, enfim. Quando isso não acontecia, ela reagia com raiva. Ela ficava extremamente irritada, porque ela tinha uma fantasia de cura de que ela seria amada se ela fosse boa, se ela atendesse tudo que fosse pedido a ela. E quando ela percebia, mesmo que de forma inconsciente, que isso não acontecia, ela ficava irritada, ela ficava muito, muito frustrada e a raiva dominava esses sentimentos. Então, olha que perigo, né? Você cria uma fantasia, você só esquece de combinar com os outros. Você só esquece de fazer um acordo aí que a tua fantasia é essa, que você precisa disso para ser atendido. E esquece que os outros são humanos também, têm suas próprias características. Quando a gente vai um pouco agora para a parte do falso eu, pessoal, esse falso eu que vem em fugir da sua essência, aí vamos, antes de eu mergulhar aqui, eu fazer um. Qual a grande questão? Tá? Todos nós, nesse mundo ainda de provas e expiações, enfim, estamos aqui encarnados com um monte de defeito. Não sei você, eu tenho uma lista aqui. Um monte de defeito, um monte de coisa que a gente precisa trabalhar, um monte de características erradas. Então, a gente não estava aqui, né? E quando a gente mergulha nessa lógica do falso eu, a gente quer fugir disso, achando que se a gente criar uma nova personalidade, enfim, uma nova forma de ser, que a gente vai conquistar essa conexão emocional que a gente não tem. Então, o falso eu vem na linha de criar uma persona mesmo, um personagem que afaste, que de alguma forma tire você de você mesmo, dos seus defeitos e das suas qualidades. E aí, algumas crenças, né, que surgem enquanto isso vem. A ideia de que eu vou me sacrificar para ser amado, eu vou abrir mão das minhas vontades, da minha.
Impossível se fazer isso com coerência. Ceder é uma coisa, se apagar é outra coisa. Ou, vou fazer algo para prestarem atenção em mim, custe o que custar. A necessidade de ter uma atenção que você não teve, não está tendo, muitas vezes desenvolve essa ideia de vou fazer o que precisar para que eu tenha essa atenção. Só que nessa vou fazer o que precisar para que eu tenha essa atenção, isso é perigosíssimo, né? Muito perigoso, porque o que precisar pode ser muito amplo. E a verdade é que, assim, a criança ela não vai sentar um dia e falar vou agir dessa forma, vou pensar desse jeito. Não vai, não existe isso. Esse processo é totalmente inconsciente. Ninguém escolhe passar por isso. Ninguém escolhe eu vou criar esse personagem e por isso. Ainda mais uma criança que, obviamente, não tem uma maturidade emocional para isso, uma maturidade intelectual, inclusive, para isso. Só que esse papel que às vezes é criado por esse inconsciente lá atrás, muitas e muitas e muitas vezes é levado para a vida adulta. Aquela persona que você criou, você não cresce, adolescente, adulto, enfim. Você cresce, 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 e quando você vai ver, você ainda vive aquela persona de maneira completa. E isso é perigosíssimo, porque essa persona não é o que você é. Eu botei aqui, né? Esse falso eu é falso, principalmente quando você é criança, porque na prática a criança não tem recursos internos para ter sucesso na criação desse falso eu, muitas vezes, né? Não tô, cada caso é um caso. E nem autocontrole para as interações quando elas surgem, né? Então você cria inconscientemente um falso eu, tenta ser de um jeito que você não é, mas ao mesmo tempo você vai cair toda hora em contradição. Você vai acabar, por falta de maturidade emocional, você acaba não conseguindo fazer isso. E aí, o livro traz uma coisa que eu também achei muito, muito curiosa, né? Ele traz dois exemplos aqui de pais que alimentam esse falso eu. Por exemplo, uma mãe insegura que alimenta medos de uma criança que já é dependente e ansiosa. Imagina, uma mãe que, por algum motivo de falta de afeto, de falta de carência, falta de proximidade de outras pessoas, quer sua filha cada vez mais dependente e usa o medo que essa pessoa pode ter. Ah, você não pode deixar sua mãe sozinha. E se acontece alguma coisa comigo? Poxa, eu queria que você me acompanhasse, porque na rua a gente hoje em dia está muito perigoso. Entende a manipulação disso com o intuito de repente, se aproveitar daquele medo, daquela situação que está acontecendo? Olha o quanto perigoso é isso. Ou um pai que tem sentimentos de inadequação, e aí pausa, né? Aquela pessoa que não se sente parte de nada, não se sente conectada a nada, nenhum grupo, a nenhuma parte da vida, ela fica meio vivendo a deriva, vamos dizer assim, uma adequação, e que menospreza o filho para poder se achar superior, para poder, de repente, não trazer à tona esses sentimentos de não fazer parte, de muitas vezes de inferioridade. Ele menospreza porque o menosprezo vem na linha de superioridade, de ser superior àquele filho que está ali, coitado. Muito ainda precisando aprender, né? E aí, dentro desse debate do falso eu, pessoal, problemas do falso eu, destaquei dois problemas que o livro traz que eu achei, cara, muito, muito interessante da gente refletir, tá? Dois problemas crônicos do falso eu. Primeiro deles, o custo energético. Como assim custo energético? Ser um personagem é extremamente cansativo. Não ser o que você de verdade é extremamente cansativo. Para pensar, uma reunião que você vai participar e que você, de repente, tem que ter muito cuidado com as palavras, você sabe que pessoas que vão estar na reunião não vão, de repente, ter
clareza, entender o que você está falando se você não tomar certos cuidados. Isso é cansativo. Imagina na vida você tentar ser algo que você não é o tempo todo. O quanto você se afasta da sua essência e o quanto você se afasta do real eu, do eu real, daquele eu que realmente é você. Outro ponto, um problema também do falso eu. Ele não funciona a longo prazo. É impossível, por mais que você tente, você ser um personagem o tempo todo. Alguma hora vai vir à tona a sua essência. Numa frase, numa colocação, numa atitude, num comportamento ali, numa situação, porque o que está dentro de você é o que é você. Você não vai porque aquela coisa de uma mentira contada várias vezes e vira verdade, não vira. Mentira é mentira. Você não é aquela pessoa. Você pode falar, 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 e talvez até você caia na sua própria mentira. Mas a realidade é uma só. Você não é essa pessoa quando você se comporta nesse formato de um falso eu. Então, os dois problemas que o livro traz, o custo energético e a inconstância, a inconsistência, porque com o tempo as coisas reais, os seus pensamentos, comportamentos vão vir à tona. E aí, pessoal, eu achei muito legal um exercício aqui, vou botar na página aqui que é para eu poder ler para vocês, que o livro propõe para fazer. O livro propõe um exercício, esse exercício, tem alguns exercícios no livro, mas esse especialmente eu vou trazer para o nosso debate. Pegue duas folhas de papel, no topo de uma delas escreva fantasia de cura e no outro falso eu. Então são essas duas coisas que a gente está debatendo. No topo da folha da fantasia de cura, o livro solicita que você complete 5 frases. Eu vou ler aqui, quem estiver vendo o vídeo e quiser escrever, pausa e depois volta, tá? Primeira delas, lembra no fantasia de cura. Eu queria que as outras pessoas fossem mais 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos é o que você precisa completar. Por que é tão difícil para as pessoas 3 pontinhos? Para avaliar, adoraria que alguém me tratasse como 3 pontinhos. Talvez um dia desses eu encontre alguém que irá 3 pontinhos. Em um mundo ideal com pessoas boas, outras pessoas iriam 3 pontinhos. Então são esses cinco frases para você completar. No outro lado, no outra folha, no falso eu, mesma ideia, vou falar a frase botando onde você completa. Eu me esforço muito para ser 3 pontinhos. As pessoas gostam de mim principalmente porque eu 3 pontinhos. Outras pessoas não apreciam quanto eu 3 pontinhos. Eu sempre tenho que ser a pessoa que 3 pontinhos. Eu tenho tentado ser o tipo de pessoa que 3 pontinhos. A ideia é que depois de você responder isso, você consiga perceber qual é a sua fantasia de cura, se ela existir, de acordo com o primeiro conjunto de perguntas, de frases que eu coloquei, e como é o seu falso eu, de acordo com o conjunto das 5 frases ali que eu falei agora na segunda parte. E aí, tentar refletir sobre o que disso faz sentido e o que não faz. Que mentiras você está contando que talvez não estejam te fazendo bem, né? Muito legal o exercício. Eu, pessoalmente, gostei bastante quando a gente, preparando aqui, chegou nesse ponto, tá? E aí, indo para a parte final desse, não é do capítulo, é desse encontro de hoje, o livro traz um outro debate, vou botar aqui, 2 estilos de enfrentar pais emocionalmente maturos. A gente está percebendo como a gente, às vezes, inconscientemente age, mas eu queria mergulhar um pouco nesses 2 tipos. Achei também muito legal, gente. Internalizadores é o primeiro tipo. Internalizadores são aquelas pessoas que têm esse problema de conexão, os pais imaturos, né? E entendem que cabe a elas mudar as coisas. Esse cabe a elas sempre é perigoso, porque caber a elas não significa que elas são as únicas responsáveis ou que elas estão erradas, mas elas assumem essa responsabilidade.
E algumas características eu achei muito interessante. Geralmente essas pessoas internalizadoras são mentalmente ativas e adoram aprender. São sensíveis, entendem a lógica da causa e efeito. Então, pausa aí primeiro. Quando você é internalizador, você assume essa responsabilidade, tá? Naturalmente, você vai ter essa lógica da causa e efeito. Eu tenho isso, eu preciso fazer com que isso mude. Eu tenho que agir para isso. Eu agindo, eu vou causar um efeito de mudança, tá? Sensibilidade, importante. Você não quer jogar um peso nos outros, você não quer jogar uma carga de que alguma coisa precisa ser feita pelo outro. Você que precisa mudar, tá? Elas entendem que podem resolver se empenhando mais e assumindo mais responsabilidades. Nessa ideia de você assumir a responsabilidade da mudança, às vezes você também se sacrifica e se cobra demais. Esse é um cuidado importante. Você combater isso, combater esse efeito dos pais absolutamente maturos é importante, mas você não pode invalidar os seus sentimentos nem se colocar como um robô, como algo que vai além da lógica, tá? Eles sentem culpa quando desagradam os outros e medo de serem desmascarados. Interessantíssimo. Culpa, por que culpa? Porque você não quer frustrar ninguém, você quer ser para aquela pessoa aquilo que você quer demonstrar. E quando você decepciona alguém, você se sente responsável por aquele sentimento e se culpa. E medo de serem desmascarados é um clássico, né? Porque se você tá nesse falso eu, inconsciente, lembra? Mas você sabe que aquilo ali que você está se comportando não é bem o que você pensa, não é bem o que você gostaria de estar fazendo. Olha quão sintomático não é. E o medo de ser desmascarado, de você realmente mostrar sua essência. O que deveria ser natural, mas nem sempre é. Indo para o final, os externalizadores são pessoas que esperam mudanças dos outros. Elas falam: para eu me melhorar, eu preciso que você faça isso. Culpam os outros. Meus problemas, minhas dores, minhas dificuldades são sempre culpa do externo. Muitas vezes elas agem sem pensar, são reativas e impulsivas. Acham que se os outros dessem o que essas pessoas querem, a vida delas está resolvida. Meu problema é que vou dar um exemplo, né? Eu queria fazer faculdade. Se alguém pagar a faculdade para mim, eu só não quero estudar para entrar na faculdade. Mas se alguém pagar para mim, meu problema vai estar resolvido. Uma coisa deu errado para mim porque o meu chefe é uma pessoa ruim, é alguém que não é agradável, que não é lógico. Entende que você terceiriza? Pessoal, tu tem que tomar sempre cuidado. Quando eu falo isso, não significa também que não acontecem situações na vida, tá? Mas tome muito cuidado na lógica de terceirizar tudo que acontece com você. Essas pessoas, elas têm um senso de superioridade. Cai nisso, né? Eu não erro. As coisas acontecem comigo porque alguém fez isso acontecer. Eu não sou responsável. Quem faz a maldade comigo que é o responsável. Ou quem me frustra de alguma forma. E essas pessoas trazem em si um risco altíssimo, porque elas muitas vezes, por essa questão toda de como lidam com esse efeito, têm propensão ao abuso de substâncias e a relacionamentos tóxicos, que vão buscar algo ali imaginário e criam imagens na sua própria cabeça que nem sempre existem na realidade. Então, internalizadores, dentro de si está todo o processo e toda a responsabilidade. Com isso vem a culpa, vem a dificuldade de decepcionar alguém, de frustrar alguém. Ponto. Externalizadores, está tudo fora. Eu me coloco como uma vítima e tudo que acontece ao meu redor é culpa de alguém, é culpa da ausência de alguém, de uma atitude de alguém. E às vezes essas pessoas caem nas armadilhas desses entorpecentes que trazem uma falsa sensação de recompensa, como a gente já falou em outros diversos trabalhos. Pessoal, eu vou parar por aqui o nosso capítulo.
Tem muito mais coisa para falar, como eu disse, mas vai por mim, não daria para ser um episódio só. E então a gente retoma no próximo mês com o próximo capítulo, desculpa, a continuação do capítulo. E agradeço a todo mundo que assistiu novamente, a todo mundo que está participando. A gente tem recebido mensagens bem legais sobre esse trabalho. Eu tenho muita alegria por essa oportunidade que a casa tem me dado, que a espiritualidade aí da casa do Greg tem me dado de fazer esse trabalho com vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.